Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Nessa aula, nós vamos começar o capítulo 2 do livro do Barnes e Collin, do Blue Jay, Entendendo as Definições de Classe, certo? Então vamos lá, continuar a nossa jornada. Primeiro, só relembrar algumas dicas, né, para estudar esse conteúdo, da melhor forma de aproveitar esses slides e essa videoaula. Primeiramente, que é essencial praticar enquanto estuda usando o Blue Jay, certo? Essa aula, ela é toda baseada no livro do Barnes e Collin, e o livro dele, né, tem uma didática deles, né, tem uma didática muito interessante, que é você estuda e já vai praticando usando o Blue Jay. Então, se você simplesmente assistir essa videoaula sem praticar, você não vai aproveitar da mesma forma. Recomendo também que depois que você estudou essa videoaula, praticou, você leia o capítulo do livro. O livro sempre tem mais detalhes, né, do que slides, então vale a pena como reforço. E por fim, que você use caderno e caneta para anotar os conceitos e as eventuais dúvidas que surgirem, né? Tem estudos que mostram que quando a gente estuda um conteúdo apenas assistindo de forma passiva, só recebendo informação, a gente guarda um tanto de coisa. Quando você estuda fazendo anotações, você guarda muito mais, certo? Então, anotar conceito às vezes parece meio inútil, que você pensa, mas eu já entendi, para que eu vou anotar? Mas o ato de escrever faz com que o seu cérebro memorize isso melhor. Então, fica aí também a dica, ok? Outra coisa que eu gostaria de reforçar é sobre o livro, que é o seguinte. Eu, para construir esses livros, além de usar essa versão que vocês estão vendo no print aqui, que é a que tem na biblioteca da UFLA, eu usei também a sexta edição do livro, que tem algumas atualizações, algumas coisinhas a mais. Só que a sexta edição do livro só tem em inglês, né? Então por isso que eu não estou adotando ela como referência na bibliografia da disciplina. Mas aqui para construir os slides eu usei. Então os slides podem ter algumas coisas, né, a mais ou ligeiramente diferentes do livro. O essencial está no livro, se você estudar pelo livro você tem tudo, mas nos slides acabam tendo algumas coisinhas a mais. Outra coisa que é uma observação sobre o livro é o seguinte: quando você estuda pelo livro, ele tem uma desvantagem na tradução para o português, que o pessoal da editora traduziu o conteúdo do texto, né, do livro, mas não os códigos. Os códigos continuam em inglês. E aqui para a disciplina, né, eu tive a iniciativa de traduzir todos os códigos. Então, aqui nos slides, na videoaula, você vai ver os códigos traduzidos. E eu acho que isso pode ajudar um pouco mais a entender também. Por fim, os exercícios no slide nem sempre são iguais aos do livro, tá? Então, tem exercícios que são iguais, tem exercícios que são diferentes. Às vezes, o exercício é muito parecido, mas o enunciado é um pouquinho diferente. Então, sigam sempre o enunciado dos slides. Aí eu estou falando tanto daqueles exercícios que tem no meio da videoaula, que você pausa e faz, né, para você mesmo estudar, quanto exercícios que potencialmente podem ser entregues depois ou para valer presença, tá certo? E, por fim, eu nem sempre uso a mesma tradução do livro, tá? Às vezes é por simples preferência pessoal, por exemplo, eu prefiro usar atributo do que campo, a gente vai falar sobre isso aqui na videoaula de hoje. Né? Na comunidade Java é muito comum usar campo, mas quando a gente fala de orientação a objetos como, né, no geral, é mais comum em português usar atributo. E outras coisas eu tentei fazer uma tradução melhor. Tem traduções que às vezes são um pouco... não gostei muito de como ficou traduzido aqui, aí eu prefiro fazer uma tradução melhor. Tá ok? Vamos lá, vamos começar a aula. Os principais conceitos que a gente vai ver hoje são atributos, construtores, parâmetros e métodos de acesso e modificadores. E do Java nós vamos aprender como trabalhar em Java com atributo, construtor, comentário, parâmetros, operador de atribuição, bloco, comando de retorno, void, operadores de atribuição compostos e o comando if. Tá? Então tem bastante coisinha aí para a gente ver. Bom, nós vamos nesse capítulo examinar em mais detalhes o código de fonte de uma classe. Tá? Vamos discutir os elementos de uma classe, né, os elementos básicos, que são os atributos, os construtores e os métodos. Então, agora sim, vamos lá. Para a gente estudar esse conteúdo, nós vamos ver um exemplo que é uma máquina de ingressos. Vamos ver o que é esse exemplo. Então, a gente vai usar esse novo projeto, que é uma máquina de ingressos ingênua. Daqui a pouco vocês vão entender por que ela chama ingênua, essa máquina de ingressos. Bom, o que é uma máquina de ingressos? Aqui no Brasil não é tão comum assim, mas lá em outros países é muito comum ter... Você chega numa estação de trem, por exemplo, e vai comprar um bilhete para o trem, ou você chega no cinema. Agora tem muito aqui no Brasil, em cinema pelo menos, né? Você chega para comprar o ingresso do cinema e ao invés de ser atendido pelo atendente, tem uma máquina de autoatendimento que você vai lá, escolhe o seu ingresso e já paga. A diferença aqui da nossa máquina é que aqui seria baseada em dinheiro. É isso que eu estava querendo dizer que não tem tanto aqui no Brasil. É uma máquina onde você vai chegar, em vez de pagar com cartão ou com Pix, você vai colocando notas de dinheiro, notas ou moedas, vai colocando, vai colocando. Na hora que você atinge o valor necessário para comprar os seus ingressos, você vai lá e aperta para comprar o ingresso. Tá? Então nós temos um código aqui, um projeto que simula esse tipo de máquina. Então é uma máquina que permite que o cliente coloque quantias de dinheiro e imprima seu ingresso.
A gente vai começar com uma simulação bem básica, que vai permitir que a gente avalie os conceitos do capítulo. Então, a ideia das aulas aqui é a gente construir a partir de exemplos simples que vão se tornando mais complicados para facilitar a gente assimilar os conceitos, já que o mais importante não é entender máquina de ingressos, mas sim os conceitos. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver como melhorar essa máquina. Então, a máquina ela tem algumas simplificações de propósito para, em cima delas, a gente construir os conceitos da disciplina. O funcionamento básico da máquina é o seguinte: o cliente coloca dinheiro na máquina, ele pode fazer isso várias vezes, ou seja, eu posso colocar uma nota de R$ 10, depois outra, uma de cada vez, depois eu colocar uma nota de 5 e por aí vai. A todo momento a máquina guarda quanto dinheiro o cliente já inseriu. Então, você colocou R$ 10, ela guarda que tem R$ 10. Se você colocou mais R$ 5, ela guarda que você colocou já R$ 15. E por aí vai. E ela guarda também o total acumulado, ou seja, quanto que já foi colocado de dinheiro na máquina, contando todos os clientes. E o cliente pode, então, solicitar a impressão de ingresso. Essa máquina inicial, ela trata apenas um tipo de ingresso, certo? Só tem ingressos de um determinado valor, mas a gente sabe que, usando orientação a objetos, a partir de uma classe, você pode criar várias instâncias ou vários objetos. Então, quando a gente cria uma instância, quando a gente cria um objeto dessa máquina, a gente diz qual que é o preço do ingresso. Então, nada impede que eu tenha várias máquinas, cada máquina para um ingresso de um preço diferente. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o projeto Máquina Ingressos Ingênua. Aqui está o link para baixar o projeto, que está lá no GitHub. Ou você pode baixar pelo campus virtual. Como você já fez na videoaula passada, isso vai baixar um arquivo zip que você vai descompactar e vai abrir no BlueJ, tá? Então, eu já estou com ele aberto aqui, está aqui no BlueJ, o meu projeto Máquina de Ingressos Ingênua. Repara que ele é um projeto bem simples, ele só tem uma classe, que é a classe Máquina Ingressos, tá? Então, só tem essa classe nesse projeto. Quando a gente cria um objeto dessa classe, a gente precisa informar o preço do ingresso. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito no Máquina Ingresso. Deixa eu apagar, eu já estava com o objeto criado aqui. Deixa eu só remover para fazer na ordem certinho. Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou na opção New, Máquina Ingressos, eu vou criar uma nova máquina de ingressos. Eu posso dar um nome para a minha máquina, deixar o nome padrão que foi colocado aqui. E repara que ele pede como parâmetro o custo do ingresso. Ou seja, quanto que vai custar os ingressos dessa máquina. Ela só vende ingressos de um mesmo custo. Tá? Um detalhe é que o preço do ingresso é dado em centavos. Tá? Então, em vez de ser em reais, é em centavos. Para que isso? É só para a gente poder trabalhar com números inteiros aqui, não ter que ficar preocupando com o número de casas decimais, duas casas depois da vírgula e tal. Então, se eu quero que o meu ingresso custe, sei lá, R$ 5, eu vou colocar 500, né? Porque, né, a gente sabe que R$ 5 é 500 centavos, certo? Né? Todo mundo lembra disso, né? Então, vou colocar 500, que são 500 centavos, que é o valor do ingresso. Vou clicar OK, beleza, criei uma máquina que vende ingressos de R$ 5. Então, aqui no slide, só para complementar, se o ingresso custa R$ 12, o valor informado deve ser 1.200, que são 1.200 centavos. Né? Qual que é o conceito que a gente está vendo aqui? Que quando a gente cria objetos, pode ser que a gente precise fornecer informações adicionais para criar esse objeto. É o caso da máquina de ingressos. Quando a gente vem aqui no New Máquina de Ingressos, a gente tem que fornecer qual que é o custo de ingresso. Então, eu estou passando uma informação adicional para criar um objeto do tipo máquina de ingressos. Certo? Bom, agora é com você. Então, 4 exercícios aqui. Eu não vou ler todos eles, porque a ideia é que você leia e você faça. Mas a ideia agora é que você pause o vídeo, né, leia cada um desses 4 exercícios e faça você mesmo. Como eu falo toda hora, vou ficar repetindo isso toda hora, é muito importante que você realmente pause o vídeo, que você realmente faça esses passos, porque a sequência do que eu vou falar aqui está assumindo que você fez, certo? Se você não fizer, aí vai perder um pouco o sentido algumas coisas que eu vou falar aqui para frente, tá? Então, agora é a hora de pausar o vídeo e fazer o exercício e daqui a pouco volto. Bom, agora que você fez o exercício, espero que você tenha feito, você deve ter notado algumas coisas estranhas sobre essa máquina, né? E é muito importante você ter notado isso para entender o que vem para frente, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos agora passar para examinar uma definição de classe. Nesses exercícios, você viu que a máquina só funciona como deveria se a gente inserir a quantidade exata de dinheiro para comprar o ingresso, tá? Se você coloca menos ou coloca mais, ela, né, não funciona como uma máquina de verdade funcionaria, tá? Então a gente vai examinar os detalhes da classe para a gente entender por que isso está acontecendo. Vamos começar dando uma olhada no código da classe máquina ingressos. Lembrando que lá no BlueJ, para olhar o código de uma classe, basta você clicar 2 vezes na caixinha aqui da classe no diagrama. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, ele abre uma janela com o código da classe. Tá? Eu vou maximizar aqui para ver o código todo. Está aqui o código da minha classe máquina ingressos. Deixa eu só voltar para seguir o slide aqui. Vamos lá. Bom, avaliando o código, a gente pode identificar alguns dos conceitos de OO que a gente viu no capítulo 1, certo? E essa classe tem muitas funcionalidades do Java que a gente vai ver várias vezes, então é importante avaliar o código cuidadosamente, tá? Então, o ideal é que você pause o vídeo, né, e veja você mesmo, para ver se você consegue identificar algumas coisas, e depois continue aqui.
Eu aqui no vídeo vou mostrar direto o código. Então, quando eu vou no código, o que que a gente vê? A gente vê um trecho aqui em azul com algumas explicações. A gente tem aqui o nome da classe, né, com a palavra-chave class. A gente tem aqui alguns dados, né, preço, saldo, total. Depois a gente tem alguns códigos que parecem funções, né, que retornam dados ou que são void. Então, a gente vai comentar de cada uma dessas partes aqui, certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos começar com o cabeçalho da classe, ou seja, aquilo que tem na parte de cima da classe. A gente pode dividir o código de uma classe Java em duas partes principais. Uma pequena parte externa que dá nome à classe e que no BlueJ aparece com fundo verde. Então, se eu for olhar aqui, olha aqui nessa parte de cima tem um fundo verde, certo? E esse fundo verde é a parte de fora. Ó. Ele vai dessa chave até essa chave de cima aqui, né? Mas o que tem de verde é só a parte do cabeçalho, o resto tem outras cores aqui. Então, essa linha aqui é o que a gente chama de cabeçalho da classe. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. É o que a gente chama de cabeçalho da classe, certo? Essa parte externa. E tem uma parte interna muito maior que faz todo o trabalho. Então, essa parte interna aqui, ó, que estão com outras cores, é aqui que está realmente o que aquela classe faz, certo? A parte externa tem esse trecho de código. Tem public class, máquina ingressos, abre chaves, fecha chaves, e tudo que está dentro dessas chaves é a parte interna da classe. Essa parte interna de todas as classes se parecem muito, já que o objetivo é nomear a classe. Então, se vocês pegarem classes diferentes, basicamente o que vai mudar, né, na maioria das vezes, é só isso aqui, que é o nome da própria classe. É para isso que serve, basicamente, essa parte externa da classe. É importante notar também que, por convenção, no Java, a gente usa o nome da classe com letra maiúscula. Então, repara que máquina de ingressos aqui, ó, o M, é maiúsculo. Isso nos permite facilmente identificar quando que a gente está falando de uma classe ou quando a gente está falando de outras coisas. Né? Vocês podem notar também que no BlueJ há algumas linhas azuis aqui, ó, que falam algumas coisas sobre a classe, né? Explica o que é uma máquina de ingressos, como é que ela funciona, quem que criou o código, né? Isso daqui são os comentários a gente vou comentar um pouco mais sobre isso, né? Comentar sobre os comentários. Mas isso aqui são comentários, né, que explicam para que serve a classe. Uma classe bem feita geralmente tem comentários para explicar para que ela serve. Bom, agora é para você, tá? Mais uma vez, pause o vídeo, faça os exercícios, eles são muito importantes. Vai pedir para você que fazer a parte externa de duas classes, vai perguntar se você acha que tem diferença entre public class ou class public, você vai experimentar e no BlueJ vai ver. Você vai ver se é possível remover a palavra public ou não, e se é possível remover a palavra class ou não, certo? Então, pausa o vídeo aí, faz o exercício e já volta. Bom, agora que você já fez o exercício, uma coisa que é interessante a gente já comentar, né, sobre que a gente está vendo a partir desses exercícios, é o conceito de palavras-chave. As palavras public e class, né, que aparecem aqui no cabeçalho da classe, elas são palavras-chave da linguagem Java, certo? Elas são parte da linguagem Java. Já a palavra, né, esse identificador aqui, máquina ingressos, ele não é parte da linguagem Java, certo? Quem criou a classe é que escolheu esse nome para essa classe. A gente chama, então, as palavras public class de palavras-chave ou palavras reservadas da linguagem. A gente chama de palavras reservadas porque você não pode usar essa palavra para outra coisa. Essa palavra já tem um significado na linguagem, certo? A linguagem Java tem cerca de 50 palavras, talvez tenha aumentado um pouco mais desde que o livro saiu, e a gente vai conhecer diversas delas, né, ao longo da disciplina para a gente saber implementar programas em Java. Tá? Bom, agora vamos falar da parte essencial dessa aula, que são os atributos, construtores e métodos, que é aquilo que está na parte interna da classe, né, que faz os objetos terem as suas características e os seus comportamentos. Então, a gente viu que a parte externa é só essa linha que nomeia a classe, e o que a classe realmente faz é o que está aqui dentro, nessas partes coloridas, e elas são formadas pelos atributos, pelos construtores e pelos métodos. Bom, em resumo, né, eu vou comentar sobre cada um deles em detalhes, mas em resumo, atributos guardam dados dentro de um objeto, construtores são responsáveis por garantir que um objeto é configurado corretamente quando ele é criado, e métodos implementam o comportamento do objeto, fazem o que, né, fornecem o que ele é capaz de fazer, certo? Então, atributo guarda dado, construtor permite criar o objeto, né, de forma que ele fique corretamente criado, e métodos, né, fornecem aquilo que o objeto é capaz de fazer. Tá? Então, agora a gente vai entrar em detalhes em cada um deles. Antes de entrar nos detalhes, só observem que no BlueJ os atributos aparecem em fundo branco e os construtores e métodos são mostrados em caixas amarelas. Ó. Então, se a gente reparar, esses são os atributos, é o que está em fundo branco. Certo? Então, essa classe tem 3 atributos.
Depois, nessas caixas amarelas, estão os construtores e os métodos. Repara que dentro deles tem uma outra parte branca, mas essa parte branca não são atributos. Tá? O que é branco o que é atributo é a parte branca que está diretamente dentro da classe. Depois, aqui nas caixas amarelas, a gente tem construtores e métodos, e o seu código, né, o código dos construtores ou o código dos métodos, também é mostrado com fundo branco aqui no Blue.jay. A linguagem Java permite que atributos, construtores e métodos sejam colocados em qualquer ordem dentro de uma classe. Tá? Então, você pode colocar um atributo, depois método, depois atributo, depois método, depois construtor. Assim, a linguagem não impede que você faça isso. Mas, geralmente, para deixar o código bem organizado, a gente coloca primeiro os atributos, depois os construtores e depois os métodos. Tá? Então, você não é obrigado a seguir isso, mas o seu código vai ficar mais claro, especialmente os atributos. Então, você declarar um atributo lá no meio do código, lá para o final, assim, fica um pouco confuso entender a sua classe. Então, eu recomendo que vocês também sigam essa ordem. Declare todos os atributos, depois os construtores, depois os métodos. Tá? Bom, agora é com você. Tá? Mais exercícios aí para você exercitar o seu conhecimento na disciplina. Tá certo? Faça o exercício rapidinho e dá uma pausa aí, faz o exercício e já volta. Bom, depois de ter feito o exercício, vamos agora então entrar mais a fundo sobre o conceito de atributos. Atributos, eles servem para guardar dados dentro de objeto. Eles também são chamados de variáveis de instância, tá? É um sinônimo. Então eu posso chamar de atributo ou eu posso chamar de variável de instância. Lembrando que instância, né, é sinônimo de objeto, então é variável de objeto. Né? O nome variável é usado para coisas que são armazenadas na memória do computador. Então por isso que a gente usa esse termo, né, variável, porque é um dado que ele pode mudar com o tempo. Né? Então por isso que a gente usa a palavra variável. A nossa classe máquina de ingressos, que a gente está usando aí como exemplo, ela tem três atributos. Né? Você deve ter notado aqui no BlueJay, né? São os três atributos: preço, saldo e total. Tá. O preço guarda o valor fixo de cada ingresso. Então, quando a gente cria a máquina de ingressos e fala lá que o ingresso vai custar R$ 5, né? A gente passa 500 centavos, esse atributo preço guarda esse valor, 500, certo? E é um valor fixo. Uma vez definido, é esse valor até a máquina ser destruída. Ele não é alterado. Aí eu tenho um atributo saldo que guarda a quantidade de dinheiro inserida na máquina por um usuário antes dele pedir para imprimir o ingresso, certo? Então, quando você cria a máquina, o saldo é zero. O usuário coloca 100 centavos, ele passa para 100. O usuário coloca mais 50 centavos, ele passa para 150 e por aí vai. Então, ele vai acumulando essa quantidade que o usuário colocou de dinheiro. Na hora que o usuário pede um ingresso, aí o saldo vai para zero, certo? E já o atributo total guarda o total de dinheiro inserido na máquina por todos os usuários desde que ela foi construída, sem contar o saldo atual. Então, o total começa com zero, o usuário vai colocando dinheiro, ele continua zero. Aí, na hora que ele imprime o ingresso, aí o código da classe vai pegar o valor do saldo e jogar no total. Então, vai pegar aquilo que aquele cliente tinha colocado antes de imprimir o ingresso e vai colocar no total. Aí chega outro usuário e coloca dinheiro, isso vai somando no total. Então, ao longo do tempo, ele vai guardando todo o valor arrecadado pela máquina. Certo? Bom, esses atributos, né, eles, né, que também podem ser chamados de campos, aí no livro os autores preferem usar campo, eles descrevem características dos objetos. Então, para dar outro exemplo, como que você descreveria essa bola? Ou dizendo de outra forma, como que você contaria como ela é para alguém que não está vendo? Então, imagina que alguém não esteja vendo essa bola e você tem que explicar para ela como é a bola. Tá? Provavelmente você ia falar coisa do tipo, ó, ela é uma bola, ela é roxa, ela tem um tamanho tal, ela parece que é feita de plástico, enfim, você descreveria características dessa bola. Então você poderia descrevê-la informando, né, a cor, o tamanho, o tipo, etc. Tá? E quais seriam as características de um jogador em um jogo de videogame de futebol? Pensei um pouquinho. Né? Então são várias, na verdade, né? Depende do jogo. Mas você poderia dizer o nome dele é uma característica, a sua nacionalidade, onde ele nasceu, a altura, a velocidade, a agilidade, força do chute, do passe, por aí vai. Tem N características, né, que um jogo de videogame de futebol usa para definir um jogador. Tá? É importante a gente também notar que os atributos podem representar coisas mais palpáveis, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, uma bola, a cor, o tamanho, é uma coisa bem assim, né? Palpável e visível. Mas tem coisas que podem ser mais abstratas também. Então, dada essa imagem aí, por exemplo, quais que seriam os atributos físicos de cada pessoa que está aparecendo? Você poderia descrever a cor dos olhos, o estilo da roupa, a altura e por aí vai. Mas você poderia também falar de características que são um pouco mais abstratas, por exemplo, a inteligência, o humor, a beleza, etc. Tá? De toda forma, como atributos são informações que são guardadas dentro do objeto, qualquer dessas características que você escolha representar, elas têm que ser de alguma forma representáveis, né, dentro da memória do computador. Você tem que guardar isso como uma informação. Mas eu estou falando isso só num contexto geral, né? Não precisa se preocupar com isso agora, só para ter uma noção mais abrangente sobre o que é atributo. A gente pode entender também os atributos como pequenos espaços dentro de um objeto que podem ser usados para guardar dados de forma permanente. Permanente aí
Não é que vai ficar para sempre, não. É que enquanto o objeto existir, aquele dado vai existir, aquela informação vai existir. Então, cada objeto vai ter espaço para cada atributo declarado na classe. E a gente pode representar um objeto como mostrado na figura ao lado. Cada atributo tem um espaço para guardar um valor quando o objeto for criado. Então, quando a gente cria aqui um objeto máquina 1, por exemplo, da classe máquina de ingressos, lá na memória do computador, né, o que vai acontecer? Vai ter um espaço para guardar o preço, vai ter um espaço para guardar o saldo, vai ter um espaço para guardar o total. Se eu criar uma segunda máquina de ingressos, chama ela de máquina 2, essa segunda máquina vai ter o seu próprio espaço para guardar o preço, o seu próprio espaço para guardar o saldo, o seu próprio espaço para guardar o total, certo? Então, são espaços diferentes. Cada objeto tem o seu próprio espaço. Por isso que cada máquina pode ter um preço diferente, cada máquina pode, em um determinado momento, ter um saldo diferente, um total diferente. Então, esses 3 espaçozinhos aqui são criados para cada objeto que é criado da classe máquina ingresso. Tá? Então, formalizando o conceito, atributos guardam dados para um objeto usar, eles também são chamados de variáveis de instância. Cada atributo tem sua própria declaração no código-fonte. Então, se a gente for lá no BlueJ, isso daqui é uma declaração de um atributo. É quando a gente está dizendo que essa classe tem esse atributo, quer dizer então que todos os objetos dessa classe vão ter espaço para guardar esse valor, certo? Na linha acima de cada declaração, acrescentamos uma linha de texto, um comentário. Então, essa linha aqui escrita, o preço de um ingresso desta máquina, é um comentário que explica para que serve esse atributo. Então, só reforçando sobre os comentários, assim como C++, comentários de uma linha começam com barra, então as duas barras aqui indicam que a gente vai fazer um comentário, e quando eu tenho comentários de várias linhas, eles podem começar com barra asterisco e terminar com asterisco barra. Então, se a gente for aqui no cabeçalho da classe, acima do cabeçalho, todo esse texto aqui que explica, né, como que funciona a classe, para que ele serve, é um comentário desse tipo multilinha. Ele começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Esses asteriscos aqui, na verdade, não são necessários. O pessoal costuma usar só para ficar assim mais bonitinho, né? Uma formatação mais legal. Mas basta começar com barra asterisco e terminar com asterisco barra, que aí a gente pode fazer comentários de várias linhas. Se você for usar barra, aí você tem que sair colocando barra em todas as linhas aqui. Né? A vantagem do barra asterisco barra é que você pode colocar só no início e no final. Lembrando que comentários são inseridos em uma classe para explicar o código para leitores humanos. Eles não alteram nada do funcionamento da classe. Então, assim, para o seu programa funcionar, para o compilador compilar o seu programa, ele não faz diferença nenhuma. Você pode ter comentários ou não ter comentários. O objetivo dele é explicar o código para outras pessoas, né? E uma das dificuldades que a gente tem na disciplina é que quando a gente faz a disciplina, a gente faz uns códigos que são para a gente mesmo, né? Para a gente entregar para o professor e nunca mais a gente quer ver esse código. Então, o comentário parece uma coisa meio inútil. Mas em empresa isso faz muita diferença. Vocês vão ver quando vocês começarem a fazer estágio, começar a trabalhar, que a coisa mais comum que tem é você chegar e ter que trabalhar num código que alguém desenvolveu há muitos anos atrás. E muitas vezes esse alguém nem na empresa está mais, certo? Então não tem nem como você perguntar para ele como é que aquele código funciona. E aí você vai começar a dar valor ao comentário, porque o dia que você pega um código bem comentado, vai te ajudar muito, assim, de cara. Você vai ler os comentários e já vai entender como é que o código funciona. Aí o dia que você pega um código não comentado, você vai ter que ficar lendo linha por linha, entendendo o código, é muito mais difícil, te dá muito mais trabalho. Então é uma questão até de custo para a empresa, né, economiza, né, para a empresa quando o código está bem comentado, porque todo mundo que precisa trabalhar naquele código, né, consegue atuar de uma forma mais efetiva, mais eficiente. Tá? Bom, a gente pode ver que as declarações dos atributos da classe máquina ingresso são todas bem similares. Ó, são 3 declarações. Ó, private int preço, private int saldo, private int total. Certo? Se parecem bem essas três declarações, certo? Todas elas indicam que os campos são privados do objeto, certo? Só o objeto pode acessar. Né? Seguindo a metodologia do livro, eu não vou entrar em detalhes de por que isso. Né? Esse aqui, na verdade, é um conceito super importante, é um dos mais importantes da orientação a objetos. Mas o livro deixa para explicar o conceito em si lá no capítulo 6, então eu vou seguir também a estratégia do livro. Mas, por enquanto, o que a gente precisa saber é que os atributos devem sempre ser definidos como privados. Certo? Essa é a regra. Por enquanto, vai ser uma coisa meio esquisita, meio imposta, né? Mas vocês vão entender por que mais para frente. Então, todo atributo deve ser declarado sempre como privado. Bom, além disso, os 3 atributos são do tipo int. Então, aqui está o tipo do atributo. Então, os 3 são valores inteiros, certo? Int é uma palavra-chave do Java que indica que os atributos podem guardar valores que são números inteiros. Como a nossa máquina guarda os valores em centavos, a gente pode guardar inteiro, certo? A intenção de usar centavos foi para usar inteiro mesmo, tá? Vale notar também que atributos podem armazenar valores que mudam com o tempo, tá? Então, por isso que eles são chamados também de variáveis de instância.
O atributo saldo, por exemplo, é alterado sempre que o usuário insere dinheiro ou imprime um ingresso. Então, se você fez o exercício lá no começo da aula que eu pedi para fazer, vocês experimentaram um pouco a máquina e perceberam isso, que você bota dinheiro, muda o saldo, coloca dinheiro, muda o saldo, e você imprime ingresso, muda o saldo. Ou seja, à medida que a máquina vai sendo usada, esse é um atributo que está sempre mudando o seu valor. A gente pode ter atributos que mudam muito, como o saldo e o total, né, já que o total também muda toda hora que o cliente imprime ingresso. E a gente pode ter atributos que não variam depois de inicializados, como o preço. Então, a máquina de ingresso, quando você cria a máquina de ingresso, define o preço, ele não muda mais. Certo? Então, ele é definido ali na hora que você cria a máquina e depois não altera mais. Então, mais adiante, a gente vai ver que existem também outros tipos de variáveis. Então, toma cuidado, a gente não pode dizer que atributo é variável. Atributo é variável de instância, porque, na verdade, existem vários tipos de variáveis e a gente vai aprender todos eles. Tá? Bom, agora, mais uma vez, é com você. Tá? Então, 5 exercícios aí muito importantes para você reforçar o entendimento sobre o conceito de atributos. Tá? Faz aí, né? Como sempre, dá uma pausa, depois você volta. Bom, agora que você já terminou o exercício, então vamos lá. Agora é hora de você fazer o quiz. Lembrando, o que são esses quizzes? São quizzes que definem a presença na aula teórica ANP, certo? Então, você vai anotar esse quiz aí, que é o 2.1, vai anotar a resposta e vai depois responder lá no campus virtual, isso que indica que você estudou esse conteúdo. Nessa aula, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente da aula anterior, que lá no campus virtual não vai ter a pergunta e nem as respostas. Lá vai estar só assim, pergunta, quiz 2.1, resposta. Letra A, letra B, letra C, letra D. Tá? Então você tem que vir aqui no slide para ver a pergunta e a resposta para depois ir lá e responder. Ou o mais fácil é, você já está vendo o quiz aqui agora, você já pausa o vídeo, já anota a resposta, depois é só lançar a resposta lá no campus virtual. Então, se você está seguindo a aula bonitinho, não vai te dar nenhum trabalho adicional. Tá certo? Bom, eu vou parar a aula por aqui, tá? Por causa do tempo do vídeo, né? Para dividir a aula, para não ficar um vídeo muito grande. Então, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou gravar a segunda parte desse conteúdo, dessa aula, dessa primeira aula teórica NP do capítulo 2 da nossa disciplina, certo? Até o próximo vídeo.